Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast, um podcast que traz grandes novidades do varejo, tecnologia e de comunicação com grandes redes. O nosso convidado de hoje, um convidado super especial, Fernando Araújo, diretor de operações da Húngara Lanches, uma rede lá de Niterói que tem crescido cada vez mais Brasil afora. Fernando, muito obrigado pela tua participação, vai ser um prazer aqui ter você no nosso bate-papo hoje. Não, o prazer é meu, cara. O prazer é meu. Vim de Niterói até Florianópolis pra gente bater esse papo. Pô, legal, maravilha. Fernando, começa contando pra gente, pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo, um pouco da sua trajetória. Antes, o que te levou também a empreender ou estar como diretor hoje na Húngara Lanches? Tá, não, vamos lá. Eu sou engenheiro de computação, de formação, trabalhei com tecnologia durante muito tempo, voltado para o mercado financeiro. E aí, depois de uns 10 anos ali como engenheiro de computação, desenvolvendo sistemas, eu resolvi empreender e montei uma distribuidora de material esportivo. Até de certa maneira, essa distribuidora me conectou com Florianópolis por causa do Ironman. Importei bicicletas e tal. E um desdobramento dessa distribuidora de produtos foi a gente querer começar a trabalhar com serviços, querer franquear lojas de bicicleta. E aí isso acabou me levando para a França, onde eu encontrei a Cyclelab, a maior franqueadora de lojas de bicicleta do mundo. A gente trouxe a Cyclelab para o Brasil, isso estou falando de 2013 mais ou menos. E foi um projeto que rolou durante 2 anos, onde tive a oportunidade de conhecer todos os processos de franqueamento, de operação, formatação, enfim. De uma maneira como um todo, contratamos a Praxis, que trabalhou com a gente durante muito tempo, ajudou a gente a trazer para o Brasil essa operação, tropicalizar ali todas as questões que envolvem quando você está trazendo alguém de fora. E enfim, projeto que durou 2 anos, aí ele não tracionou do jeito que a gente gostaria e no final morreu. Voltei para tecnologia, continuei trabalhando com tecnologia, até que a Húngara apareceu, assim, né? 10 anos se passaram ou mais. A Húngara é de uma pessoa que é amiga minha, de uma relação que não tem nada a ver com trabalho. E a Húngara tinha 40 anos de operação como uma única lanchonete, e ele resolveu franquear. Ele, acho que eu vou fazer franquia da Húngara. Eu falei, André. O André é o fundador da Húngara, principal responsável pela franquia, e o seu Zé, que é a nossa logo, ele tinha 40 anos de balcão operando uma lanchonete em Niterói. E aí o André, genro dele, falou, vou franquear a Húngara, acho que tem demanda e tal. E a gente, com uma relação de amizade, falei, cara, vai por aqui, cuidado com isso é legal. E ele formatou e vendeu 50 lojas muito rápido. Isso eu não tinha nada a ver com a operação e ele foi fazendo, e aí, enfim, dores do crescimento ali normais. Só que aí quando chegou há 1 ano atrás, mais ou menos, com 30 lojas rodando já, falou, cara, preciso de ajuda. O negócio cresceu muito rápido, a gente precisou focar muito em operação de fábrica, né? Já que a gente fornece os italianos, que são o nosso produto principal, e a gente precisa melhorar a parte da franqueadora como serviço, enfim, o suporte que o franqueado precisa e tal. Quero melhorar isso, vamos trabalhar, vem me ajudar. E aí foi quando eu entrei ali para ajudar pontualmente e acabei ficando e acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Conseguimos arrumar muita coisa, conseguimos melhorar, mas, cara, dá vontade de fazer tanta coisa que você tem que ir priorizando e fazendo. E aí, enfim, a gente acabou conhecendo vocês, né, do Yungas e entendendo que seria uma plataforma legal para consolidar ali em um único lugar uma visão geral de tudo que acontece, enfim, por isso que a gente decidiu contratá-los e estamos aqui hoje. Não, legal. Ô, Nando, e a gente, um pouco antes aqui de começar o podcast, estava contando esse lado do esporte, passou já por 20 Ironmans, né? Tava comentando aqui. Essa parte do esporte te conectou com esse business que tu estava comentando inicialmente, de trazer bicicleta e tal? Isso começou porque tu já tinha uma conexão com o esporte, não? Sim, sim. Cara, eu sou atleta de alguma maneira desde criança, fazendo hipismo, enfim, fazendo triatlon.
E aí, por conta do triatlon como atleta, eu desenvolvi uma relação com uma loja. Aí surgiu um convite de vamos montar uma distribuidora, importar produtos e vender para as outras lojas. E aí teve esse desdobramento todo. Legal. E os 20 Ironmans é importante dizer que o Ironman tem na distância completa e na meia distância. Na meia a gente está distância, juntando tudo aí, mas né? tem uma experiência aí, tem quilômetros de treino para isso. É impressionante, assim, cara. Eu te faço essa pergunta até para fazer uma conexão, assim, como que... aqui ficou claro a conexão do esporte com essa primeira experiência, mas como que a experiência inicial com franquia, esse contato até com praxis e tal, te ajudou a orientar e o quanto isso foi importante também para a húngara não cair nas mesmas cascas de banana, né? Porque provavelmente coisas que vocês eventualmente erraram ou foi possível contornar já para criar alguns atalhos, né? Não, então, aí tem uma coisa legal, assim, uma fala que eu nunca ouvi de ninguém, mas também não vou assumir a autoria da frase. Eu brinco que a bandeira do Brasil está escrita de forma errada. O certo não é ordem e progresso. O certo deveria ser progresso e ordem. Eu acho que se a gente não fizer as coisas com progresso e depois ordem, nada acontece. Se você ficar planejando, querendo que nasça perfeito, não vai nascer, ou se nascer, vai nascer errado, e se você não tiver capacidade de lidar com aquilo ali, você vai capotar no terceiro passo. Só que o empreendedor, né, o cara ali naquela energia toda, ele normalmente é puro progresso, e acho que tem muita maturidade envolvida quando você entende que precisa trazer a ordem depois. Assim. Ainda mais do franchising, né? Exato. E assim, por mais que eu tenha uma experiência como empresário há muito tempo, empreendedor, tenho uma startup também e tudo mais, eu sou mais da linha da ordem do que do progresso. E o André, a gente brinca, né? Ele é o progresso, eu sou a ordem na relação que a gente construiu hoje. E, cara, sem dúvida nenhuma, em algum momento você tem que trazer ordem, porque senão o progresso vai capotar, ele não vai adiante. Só que a ordem sozinha, ela também não avança. Então, lidar com essa relação de ordem e progresso é, para mim, o maior desafio que a gente tem. Cara, é bem interessante, assim, porque a gente, assim, aqui em Florianópolis tem um ecossistema aqui de vários empreendedores do setor de tecnologia, né? E a gente fala, e acho que isso dentro de tecnologia acontece muito, né? Sem O pessoal dúvida. começa a escalar primeiro e depois vai se organizando com o carro andando, né? E às vezes, quando a pessoa tenta ir por esse caminho de muito perfeito, o negócio nem foi provado, vamos dizer assim, né? Não tem ninguém, às vezes, que tá querendo comprar aquilo e o cara tá preocupado com um problema que ele ainda não tem, né? Digamos. E até tem um cara que foi investidor anjo nosso na outra empresa, ele fala um negócio que eu concordo muito, assim, ele fala, dentro de uma sociedade sempre tem que ter um empreendedor vendedor, porque é talvez esse cara que vai fazer esse negócio crescer e aí depois organiza a casa, né? Então, Se a gente for para a teoria, você vai falar de MVP, métodos ágeis, fail fast, tem milhares de teorias que muitas vezes você vai conversar com outras pessoas e você não consegue explicar. Eu traduzi para o progresso e ordem e essa brincadeira da bandeira do Brasil, mas é isso, na minha cabeça é isso o tempo inteiro. não, muito Ô, legal. Fernando, o Guilherme puxou um pouco dessa parte do esporte, né? Mas a gente se conhece aí há um certo tempo já e você sempre menciona muito da tua bagagem em tecnologia mesmo, né? Eu queria, talvez para quem esteja nos ouvindo, como que foi não sei se a gente pode chamar de choque, né? De realidade, de sair da tecnologia e ir para um meio onde a gente tem muitas coisas que ainda são manuais, os processos eles são mais lentos, ainda mais quando a gente fala de uma rede de franquia, as coisas não, né, eu não tomo uma decisão e já lanço algo para produção logo na sequência, né? Um curto espaço de tempo. A gente tem todo um processo de criação da indústria, de logística, de distribuição, de apoio. O quanto que você aprendeu e que aplica hoje na prática com base em toda essa bagagem de trabalhar com sistemas ligados, de fazer grandes refatorações, mas hoje na prática dentro da húngara? Então, eu acho que você cresce não escalando venda. Venda tem que escalar sempre, isso é premissa obrigatória. Mas para você crescer de maneira sustentável realmente, você tem que escalar processos. Se você não construir processos que escalam, você vai ter problemas já em algum momento. Porque você vai precisar de muita gente, e aí você manter o time alinhado, você manter o time certo do que é para fazer, do que não é para fazer, você manter a simetria da informação o tempo inteiro, você, enfim,
conseguir ter um número grande de pessoas capazes de fazer o negócio da mesma maneira é muito difícil. Então, a tecnologia ela vem para justamente permitir que a gente escale processos. Só que você não chega e coloca a tecnologia e ela funciona sozinha, né? Você tem que conseguir que você tenha dado, que o dado esteja organizado, que você consiga trazer contexto para aquele dado, porque também, se ele não tiver dentro de um contexto, a interpretação dele pode ser equivocada. Então, a tecnologia, a minha experiência com tecnologia é muito no o que fazer primeiro, o que fazer depois, certo de onde a gente quer chegar. Então, se eu quero ter a capacidade de fazer um fechamento mensal, gerando informação para todas as lojas da rede, de como elas performaram e etc., não adianta eu contratar o sistema que faz isso se eu não conseguir ter a inteligência de, cara, isso aqui beleza, mas para eu fazer isso, antes eu tenho que ter feito esse e esse meu dever de casa, coletado essa e essa informação, engajado o preenchimento dessa informação que vem de alguma maneira, de uma forma manual. Então, conseguir definir e executar esse dia a dia, eu acho que é um dos segredos. Ô, Nando, e isso que tu tá falando, cara, assim, eu gosto muito de fazer algumas provocações ali no LinkedIn, né, sobre os desafios do franchise como um todo. E eu acho que tu fez uma tradução aqui de um negócio que a gente fala muito aqui dentro da Yungas, assim, né? A gente olha para projetos, são centenas de redes que estão operando, só que nem sempre a rede tem a maturidade para entender isso, de que as coisas não acontecem sozinhas, assim. Então, às vezes, ela contrata uma solução, independente de quem seja o fornecedor, né? E ela tem uma expectativa, mas ela não entende muito bem qual que é o papel dela na execução desse avião, digamos assim, né? O avião não vai sozinho. E aí o que acaba acontecendo é que às vezes ela acaba se frustrando, achando que o problema está no produto, vamos dizer assim, que ela contratou, mas às vezes ela não está preparada porque ela não entendeu o papel que ela precisa executar, né? O produto não funciona sozinho, digamos assim. Então fazendo esse gancho que tu trouxe, eu acho que hoje um dos grandes desafios que ainda tem no varejo é isso, de as pessoas entenderem que a soma de processos bem conduzidos dentro da empresa, com boas soluções, vão justamente trazer essa eficiência operacional e fazer o negócio escalar, né? Hoje, como que vocês têm feito o processo de expansão dentro da Húngara? Assim, vocês têm regiões específicas que vocês estão mapeando? Isso está um pouco mais espalhado no mapa? Como que é esse processo? Tá, acho que tem várias coisas para a gente falar em cima da sua fala, mas respondendo primeiro a pergunta, a gente nasceu em Niterói, né, na origem da lanchonete de 40 anos, cresceu bastante dentro da cidade de Niterói, que é uma cidade média aí e que está do lado do Rio de Janeiro. Então, meio que numa espiral, a gente foi Niterói, Rio, Grande Rio e, enfim, pensando na logística, pensando no abastecimento, o foco nosso ainda é muito esse, sendo que tem muita oportunidade no Rio de Janeiro para gente. Lá no Rio tem uma guerrinha ali do italiano, que é o nosso produto, com o joelho, que é o nome de um produto que é basicamente o mesmo produto, mas como o carioca chama, então a gente brinca um pouco com essa regionalidade dos nomes. A gente tem bastante oportunidade no Rio. A gente tem operação em São Paulo já, tem operação no aeroporto de Guarulhos, tem loja na Paulista, enfim, tem operação em São Paulo, então essa rota Rio-São Paulo, ela está toda mapeada num caminho que já tem logística e ao mesmo tempo a gente está indo também para o Espírito Santo, para Vitória, e essa rota de Niterói até Vitória ela é interessante. Mas como a gente está fazendo isso, a gente tinha esse processo de expansão terceirizado, mas a gente decidiu internalizar esse processo para a gente conseguir conhecer melhor o franqueado antes dele já estar avançado ali no nosso funil, trabalhar melhor ele, trazer ele o máximo para a realidade, tentar entregar alguma formação para ele ainda no processo de decisão do papel das partes da franquia e do franqueador, para, enfim, que uma vez ele tenha tomado essa decisão, o processo ali depois seja mais tranquilo, né? Uhum. Sem, obviamente, que a gente se exima da nossa responsabilidade, mas importante que ele tenha claro qual é a responsabilidade dele, porque a nossa
é limitada em fazer com que o dele dê certo, né? E aí, puxando um pouco o gancho do seu comentário antes, e voltando na questão da tecnologia, a gente brinca que é pequeno, mas é abusado de certa maneira. Porque pela minha capacidade com tecnologia, eu consegui construir BI, construir um arcabouço de informações bem legais, consolidando todas as vendas de todas as lojas, consolidando a padronização através do checklist de vocês de todas as lojas, e assim a gente consegue dar uma boa priorizada nas ações, a gente tem um embrião de um programa de excelência, a gente tem uma visão bastante clara de aonde tem algumas dores que a gente está priorizando para melhorar a rentabilidade das lojas, para tornar o negócio de cada um saudável da melhor maneira possível. A gente acaba tendo operações com características um pouco diferentes, que não podem ser tratadas exatamente da mesma maneira. Você tem uma operação, por exemplo, de metrô e uma operação de loja. Uma é um quiosque, outra é uma loja. Entender o que é particularidade de cada uma e trabalhar isso é fundamental para o sucesso. E nessa hora, acho que a informação ajuda a gente a pegar o dado, que é simplesmente um número de venda, um ticket médio, mas como é que eu coloco ele dentro de um contexto? Como é que eu relaciono uma boa prática de uma loja com uma outra que poderia estar fazendo a mesma coisa? Enfim, nessa hora a gente perde um tempo no ar-condicionado, sem estar na rua, mas querendo municiar o time que conecta a gente com a rede da melhor maneira possível. Legal. Fernando, se você me permite, assim, eu gosto sempre de entrar um pouco no detalhe, assim, um pouco no dia a dia com exemplos práticos, né? E entrando nessa parte de processos dentro de checklist, por exemplo, a gente vê que várias redes têm o hábito de, beleza, vou lá, faço checklist, consolido e tudo mais, mas como que você, com essa visão de processos, né, nessa visão de unir, né, a tecnologia com pessoas, com cultura, né, como que você tem transformado a forma como a Húngara tem feito o acompanhamento dentro de campo, unindo com dados, essa orientação dos consultores, porque no final das contas o que vocês buscam, e que várias redes de franquias buscam, é a padronização, né, da operação, é um produto de qualidade, é um produto, às vezes, num preço bom lá para o cliente final, que chegue quentinho, que chegue, enfim. Então, como que vocês garantem, né, do começo ao fim, todo esse processo de padrão ali que o franqueado tem que executar no dia a dia da loja? Então, a gente pode responder essa pergunta por dois caminhos. A gente pode responder ela pelo caminho do produto e pelo caminho do serviço. Pelo caminho do produto, a gente resolveu absorver a responsabilidade quase que total pela entrega final. Então, a gente tem uma fábrica, a gente investiu até agora numa fábrica nova, com uma capacidade 6 vezes maior do que era a nossa fábrica anterior, ela ficou pronta em abril agora. O nosso produto ele sai pronto, ultra congelado, embalado individualmente. Então, a responsabilidade pelo produto é toda nossa. A loja na ponta, ela não tem processo, manipulação de nada. Ela pega um produto, coloca num forno que em 1 minuto finaliza aquele produto e todos os clientes têm uma experiência igual em qualquer loja que esteja. Claro, né, seguindo um processinho ali, né, nessa finalização. Mas não existe manipulação de ingredientes, não existe desperdício. A gente conseguiu simplificar a operação da loja sem precisar de mão de obra especializada. Nesse sentido, a gente padroniza, a gente simplifica e a gente garante, né, entre aspas, uma experiência uniforme para o consumidor final. Então, falando de produto, é muito por aí. Falando de serviço, né, processos, etc., é onde vocês entram e é o nosso desafio da informação e, como eu falei há pouco, do dado que é organizado e que entra dentro de um contexto, né? Ali, o meu trabalho, principalmente, uma coisa que eu gosto de fazer é a interpretação disso para buscar orientar o time de consultores, buscar orientar os franqueados, principalmente identificando melhores práticas. Então, você tem um mix de venda que tem CMV diferente dependendo do mix. Se a loja ficar de braços cruzados esperando o cliente chegar, fazendo a venda mais fácil, ela talvez venda o produto de menor margem, onde ela ganha menos, mas é o mais barato, e no final o número dela vai ter um resultado. Você pegar uma outra loja
que o franqueado está ali, você chega, ele oferece um outro produto, ele aumenta o seu ticket médio, ele converte uma venda de um sabor para um outro sabor que tem uma margem melhor e ele trabalha a venda, ele consegue, segundo as nossas análises, dobrar o resultado no final. Isso é muito difícil. É difícil você mover o franqueado, por mais absurdo que seja, você tem que falar para ele que se ele fizer assim, ele dobra o resultado dele, ou ele, enfim, vai ganhar mais se ele trabalhar a venda. Você às vezes não consegue o engajamento para que ele tenha a atitude, esse é um dos desafios. Mas o desafio de, através da interpretação da informação que está ali, você colher uma boa prática, identificar ela e multiplicá-la, isso também é legal pra caramba. E aí, no dia a dia, eu fico lá procurando entender essas correlações para levar para o time de campo, que leve até o franqueado e, enfim, que isso possa se multiplicar. Então, assim, com vocês, o grande desafio é, da melhor maneira possível, ter um processo que eu tenha um relatório que o cara possa pegar, consultor nosso, e levar ele pronto e ter uma conversa de alto nível com o franqueado. Sem que ele tenha o trabalho de busca daqui, busca de lá, e enfim. Se a gente consegue juntar isso tudo, simplificando a vida do consultor que está na correria do dia a dia e tendo uma informação que o franqueado valorize, aí sim a gente consegue que ele tenha atitude em cima daquilo ali para melhorar. É muito interessante esse depoimento, Nando, porque assim a gente vê que isso é muito comum, assim, né? O franqueador muitas vezes ele faz um papel fundamental, mas isso não significa que na ponta, dependendo do perfil, o franqueado vai executar, mesmo vendo às vezes o ROI, né? O cara, pô, mostrei para ti que se tu fizer desse jeito aqui, tu vai dobrar, mas dependendo do perfil do franqueado. Então, assim, a complexidade de uma operação de franquia, ela também começa no perfil do franqueado, né? Porque às vezes tu pode ter lá 80% da tua rede que tá ali no tete a tete, tu passa, o cara faz, e tu tem 20% que às vezes nem vale a pena tu colocar um esforço grande, que ele não vai fazer, porque... Eu vou concordar com você discordando. Eu acho que essa resposta é a resposta bonita, né? A culpa é do outro. Mas na minha cabeça, se eu botei ele para dentro, é minha responsabilidade para sempre fazer o negócio acontecer. Total. Trazendo para brincadeira aqui do Ironman, do triatlon, cara, a subida vai estar lá, mano. Se você não subir, não vai chegar. Não vai atravessar. Então, você pode achar uma maneira de subir ela mais fácil treinando, mudando a marcha da bicicleta, enfim. Tem várias maneiras, mas você tem que subir. Então, a gente tem que melhorar o nível da informação para o cara ver valor naquilo, para a hora que a gente for fazer uma visita, o cara fala, pô, o que será de legal que esse cara vai trazer agora? Eu quero ouvir, eu quero reagir. Aí você vai pegar um caso de sucesso de um, vai levar para o outro, e ele vai falar, pô, esse cara me ouviu, você também pode me ouvir. E não tem jeito, isso vai ter que ser repetido, e repetido, e repetido, e repetido, até funcionar. E, Nando, aproveitando esse gancho que a gente falou de perfil do franqueado, quem que é o perfil do franqueado, assim, para pessoas, a gente tem, né, várias pessoas que assistem aqui o podcast, a gente inclusive já comentou, né, que tem franqueadoras que deram retorno para a gente, que inclusive venderam franquias. Não é o propósito do podcast vender franquia, mas acho que é fundamental para quem está assistindo entender, pô, será que eu tenho perfil para abrir uma húngara? Então, se puder contar um pouquinho também. Cara, primeira regra obrigatória é a pessoa tem que querer de verdade aquilo ali, né? Independente se é uma lanchonete, se é um curso de inglês, o que quer que seja. Se o franqueado opta por comprar uma franquia, achando que tudo vai funcionar sozinho, que o problema vai ser resolvido pela franqueadora e etc., acho que está no caminho errado. Então, a primeira coisa, ele tem que querer. E aí ele pode ser uma pessoa que é um investidor, ele pode ser uma pessoa que tem uma experiência de outras lojas, ele pode ser uma pessoa que quer uma segunda renda, ou que acabou de se aposentar e quer continuar na ativa. Isso tudo a gente vai, de alguma maneira, treinando, mostrando, ajeitando, mas vai ser difícil, vai ter que trabalhar, o funcionário vai faltar, você vai ter que dar um jeito de ir lá e abrir a loja porque a loja não pode fechar. No final, se não der certo, a gente vai sentar, vai conversar, mas a responsabilidade é sua, né? Enfim,
É por aí, assim. Mas se a gente for falar sobre húngara, no sentido de tamanho do investimento, cara, a gente é uma franquia barata, de certa forma barata. A gente consegue operar de forma muito reduzida. A gente tem lojas com 2 metros quadrados que Caramba. operam um quiosque no metrô, que tem um depósito numa operação avançada ali do lado e a coisa funciona. Da mesma maneira, a gente tem lojas maiores, com espaço para a pessoa sentar e tudo mais. Então, assim, a gente consegue ser muito heterogêneo no perfil de quem entra na rede. Isso gera um outro desafio para a gente, porque essa heterogeneidade gera uma falta de padrão ali que faz com que a gente tenha que saber lidar com cada um da melhor forma possível. Perfeito. E, ô Nando, dentro da rede de vocês trabalham também o conceito de incentivar um bom franqueado a abrir novas unidades, esse modelo de multi-unit, como que isso é para vocês? Sim, a gente tem já franqueados com várias unidades. Isso é legal, sem dúvida é legal, porque o trabalho do consultor é multiplicado, Facilita, né? facilita, com certeza facilita. E por outro lado, né, talvez 3 seja um primeiro número ótimo ali. Acho que para quem administra do outro lado, 1 ou 3 vai dar um trabalho muito parecido. E aí você tem como, enfim, uma ajudar a outra de N maneiras, né? Você vai ter um gerente que atende as 3, funcionário faltou de um, você consegue mandar para outra. Você tem uma otimização que é muito bem-vinda, sem dúvida. Mas naturalmente também não acho que ninguém na emoção deva chegar e pegar Sim. 3. Aprende com uma e Vai vai crescendo. crescendo. Mas hoje a gente tem um franqueado com 6 unidades, é o nosso maior franqueado. Legal. O que vocês, quando conversam com o franqueado, já identificaram que vai fazendo ele dar cada vez mais abertura para vocês, assim, na hora que dá uma orientação? Porque às vezes a gente sabe que tem um franqueado que está satisfeito ali com o desempenho dele, por mais que vocês olhem e falem, cara, você podia estar faturando o dobro, triplo, não sei. Mas às vezes ele é um pouco mais resistente, então o que você vê que às vezes de orientação pode ser passada, uma boa prática de uma outra unidade, ou às vezes comenta para o franqueado entrar em contato com o outro para conseguir fazer com que ele passe a ouvir mais ali as boas práticas, né, e até a experiência que vocês enquanto franqueadores possuem. Então, eu acho que é natural, né, que numa rede com 50, que ainda é uma rede pequena, mas ela já é uma rede que tem um mix de pessoas ali diferentes, né? E até dito pelos teóricos do assunto, você tem o franqueado que não sabe e você tem o franqueado que não quer, né? Infelizmente, aquele franqueado que não quer, ele acaba se distanciando, porque por mais que a gente queira subir a subida, às vezes ele não reage, ele não quer, ele só critica, ele está preso em alguma coisa que aconteceu no passado, que pode até ter razão, mas enfim, ficou. A gente tem que trabalhar daqui para frente e a maturidade que a gente vai ganhando, os exemplos que a gente vai conseguindo trazer, eles provam que funciona e que funciona direitinho e que, enfim, é só seguir o caminho. Mas, enfim, a gente ainda tem o cara que não quer. E esse que não sabe, mas está disposto, poxa, a gente tem conversas ótimas de N ajudas que a gente já deu e sempre com uma receptividade legal. E aí, pegando um pouco do PEX ali, né, do Programa de Excelência, a gente vai meio que quebrando o que cada um precisa. Tem um que precisa de venda, tem um que precisa de treinamento para entender melhor os números, tem o outro que precisa cuidar melhor dos funcionários. Aí a gente vai um pouco caso a caso procurando entender ali o que priorizar. Legal. E hoje, se você pudesse esmiuçar um pouco mais desses indicadores que você fica lá, que você comenta no ar-condicionado, olhando para orientar os consultores, para orientar para os franqueados, quais são os 3, 5 indicadores que você olha e fala, cara, ó, tem que ir por aqui, ou tem que ir por ali, tem que treinar mais, tem que enxugar o time, tem que focar no marketing? O que vocês mais olham que facilita esse processo de mastigar ali o dado direto para o franqueado conseguir tomar uma decisão mais rápida? Não, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser meio controversa, mas para mim é verdade verdadeira. Assim, faturamento é métrica de vaidade. O que eu quero dizer com isso? Cara, você pode faturar X, pode ser lindo, mas não quer dizer que sobre no final e não quer dizer que esteja sendo feito da melhor maneira possível. Talvez pudesse estar o triplo, né? E aí, enfim, quando a gente colocou o Yungas para funcionar e a gente começou a trabalhar o Health Score ali melhor,
a nossa loja de maior faturamento, ela é a 19ª lá no Health Score, porque a gente ponderou o atendimento ao checklist, a gente não deixou de usar a métrica de faturamento simplesmente, passou a usar a meta, o percentual de atingimento da meta. Então, enfim, uma loja que tem um puta potencial, ela fatura pra caramba, é a número 1 em faturamento na rede, mas a gente entendeu que ela pode ser melhor. Então, enfim, um exemplo de que ela caiu ali no Health Score e levantou uma bandeira amarela para gente ajudar. Mas, enfim, faturamento, por mais que seja métrica de vaidade, é fundamental, é a maneira mais fácil de você entender se está funcionando. Depois a gente tem alguns parâmetros que eu procuro, pensando no plano de contas, né? O que é fixo, o que é variável. Mais do que o fixo e o variável, eu procuro quebrar o que a gente administra do que a gente não administra. Então, por exemplo, o preço do aluguel, legal pra caramba, mas a gente tem capacidade de interferência nesse preço do aluguel no mês a mês? Não. Então, assim, cara, se já tá ali, aceita que ele tá ali e vamos mexer no que a gente consegue administrar. Então, pra gente é muito importante o número de funcionários, é muito sensível o gasto com funcionários e, enfim, como isso atinge lá no final a última linha do DRE. O número de funcionários para a gente tem muito a ver com o turno das lojas, e aí tem lojas que operam com um turno mais enxuto, tem lojas que operam com um turno maior, se está no shopping, se está fora do shopping. Então, assim, talvez seja o indicador principal de custo fixo que pode ser mexido o número de funcionários, e aí isso envolve se o franqueado está disposto a entrar na operação, mais ou menos. Mas, enfim, para a gente é faturamento e ticket médio como as linhas de receita, e nas linhas de despesa, sem dúvida, é o funcionário como principal. Eu acho bem legal essa visão, Nando. Eu até... assim, concordo contigo, nem acho controverso, na verdade. Eu acho que, assim, a gente vê muitos cases de redes onde a franqueadora vai muito bem, mas às vezes o franqueado ele está mal assessorado e acaba que a última linha dele não está bem, né? Às vezes o cara até fatura alto. Eu acho que a coisa mais triste que tem é exatamente essa situação do cara faturar alto com margem baixa, porque dá muito mais trabalho, né, faturar alto. Então, às vezes, Sim. alguém que está faturando médio, mas tem um negócio sadio que tem uma margem alta, é um negócio que até dá menos trabalho, digamos assim, e no final o cara vai estar muito mais satisfeito, né? Hoje, para vocês conseguirem ajudar o franqueado nessa parte, vocês têm acesso à DRE dele? Como que funciona essa parte? Porque esse é um outro desafio, né? Coletar esse tipo de informação. A gente, dentro da Yungas, tem até um módulo dessa parte de DRE, mas a gente percebe que esse é um grande desafio das redes, assim, de coletar os dados, coletar corretamente. Então, como que vocês tentam ajudar nessa parte, assim? O ótimo é inimigo do bom, né? Sempre o ótimo vai ser inimigo do bom. Ter o DRE preenchido, bonitão, é um cenário ótimo, mas para mim ele é um cenário irreal, assim, não dá para agir somente quando isso acontecer, porque senão você não vai agir, né? Perfeito. A gente rodou há pouco uma pesquisa e até 50% das nossas lojas se opõem a compartilhar o DRE. Então, na linha do eu não sei, eu não quero, esses que não querem, cara, não vamos insistir. Sim. Se esse cara aqui precisa e ele quer, vamos fazer um trabalho por aqui primeiro. Porque se eu ficar batendo ali, eu não vou ter, ele já disse que não quer, e eu vou deixar de fazer com esse que quer. Então, acho que primeiro é ir nessa linha. Então, desses que querem ajuda, a gente precisa montar um plano de contas o mais simplificado possível. Perfeito. Com esse plano de contas, a gente tem que calcular o ponto de equilíbrio. Se ele me entregar as informações e eu calcular o ponto de equilíbrio para ele, cara, a gente já acendeu uma luz gigante do que fazer. Se ele não consegue os números, se ele não compartilha os números, a gente está montando um ponto de equilíbrio estimado para cada diferente perfil de loja. Então, falou, cara, você é uma operação do metrô, seu ponto de equilíbrio deveria ser esse.
porque o seu horário vai ser esse, o número de funcionário vai ser esse, o ticket médio tem que ser esse, sua operação não tem todo o mix de produtos, porque é um quiosque, então aqui tem uma meta. E aí, enfim, refinar isso talvez vá tirar de 80% para 95% ali da precisão do número, e 80 é muito melhor do que nada, né? Então, Sim. o ótimo inimigo do bom. Esse é o trabalho que a gente tá fazendo para, enfim, trazer valor e gradativamente ir engajando É na bem legal, construção. cara, porque assim, no final, assim, conforme também tu vai criando os primeiros cases, depois tu vai criando uma relação de confiança com os outros, né? Porque a gente vê que tudo é questão de relação de confiança, né? Se o cara entender que aquilo ali é para ajudar ele, certamente ele vai ter interesse. Agora, se ele tem uma desconfiança, muitas vezes é porque ele acha assim, ah, puta, por que que esse cara quer ver meu número, né? Então Sim. ainda tem isso muito forte na cultura de achar que, ah, o cara quer ver se eu tô ganhando dinheiro, quer me cobrar mais, quer, né? Existe esse... Então acho que esse talvez seja o grande desafio, né, para essa coleta de dados. Com certeza, e confiança, eu acho que o maior ganho quando você conquista a confiança é velocidade. Porque se você confia que aquilo ali tem um propósito legal, você vai acelerar o processo de executar o que foi falado. Uhum. Se você não confia, você tem uma, enfim, a dúvida, não sei, vou fazer, não vou fazer. Passou uma semana, passou 15 dias, é metade de um mês que eventualmente você não faturou quanto poderia. É. Então, essa conquista da confiança tem uma relação direta com a velocidade para a solução das coisas. E uma coisa que eu vejo, né, no que muita rede faz, muita não, né, mas algumas redes que a gente já conversou, clientes e tal, de dentro do programa de excelência conseguir conectar premiações também com o funcionário do franqueado, né? Então, assim, muitas vezes o próprio funcionário ajuda nesse processo de falar pro dono da franquia, cara, olha só, isso aqui que a gente está fazendo pode ajudar a melhorar resultado, e tal. Então, o programa de excelência, quando consegue chegar no colaborador, isso ajuda de várias formas a rede, inclusive turnover, né? Que é um dos desafios também que o varejo acaba tendo bastante, né? Então, essa rotatividade é outro desafio, né? Não, sem dúvida nenhuma, mas aí nessa hora eu deixo uma provocação para vocês, assim, eu vejo vocês ocupando um papel muito importante, talvez seja essa a palavra, para coletar essas melhores práticas e trazerem para a gente que somos seus clientes, né? Da mesma forma que o franqueado nos procura, querendo as melhores práticas para operar aquela unidade dele, né? A gente, quando procura uma empresa que está se relacionando com N franqueadoras, a gente também espera Perfeito. que essas boas práticas possam, de alguma forma, chegar até a gente com o objetivo de encurtar os caminhos, com o objetivo de melhorar para todo mundo. Perfeito. Não, legal, acho que é até importante trazer, né? Porque a gente tem cada vez mais buscado formas de levar o conhecimento que a gente vê que vai sendo acumulado dentro da empresa, né? Só que para fora, né? Então a gente hoje até agradeço a oportunidade, né? Tem esse costume de trazer, através das gerentes de conta que ficam responsáveis pelo acompanhamento dos clientes, algumas das boas práticas de como outras redes têm feito. É muito comum também a gente acompanhar casos específicos como o da Unga, não específicos, né? Mas dores onde às vezes a gente precisa preparar algum painel personalizado. A gente brinca muito do raio-x dos consultores, né? O quanto que às vezes o conhecimento que a gente tem de outras redes nos ajuda a não partir do zero, né, de um determinado conteúdo, e também o quanto que às vezes esse trabalho que a gente pode fazer com vocês nos facilita levar esse conhecimento para outras redes, né? E até eu queria puxar num gancho, Fernando, para ouvir um pouco mais em termos de desafios, né? O que vocês, daqui a alguns anos, né? Certamente você entrou com o desafio de ser a ordem, na ordem progresso e ordem, né? Mas justamente, acredito eu, mirando um progresso também ainda mais acelerado do que já tem sido, né? Nesses últimos meses aí, que a gente vem acompanhando como clientes, como parceiros aí da Húngara. Queria que você contasse um pouco pra gente aí quais são os planos, se pensam em abrir outros tipos de operação, se pensam em expandir. Já trouxe ali dois outros estados, além do Rio de Janeiro, que vocês já estão com operações fazendo esses pilotos, mas o que vocês vislumbram aí de projeção aí para os próximos anos? Cara, e tem milhares de coisas que surgem o tempo inteiro, né? É um amigo que dá uma ideia, é a gente que tem uma ideia, é o franqueado que dá uma ideia. E lidar com isso é um desafio, tá? Lidar com essas eventuais distrações é um desafio, tá? Porque
porque é óbvio que você quer fazer, enfim. Mas acho que o principal é que a coisa cresça sendo boa para todas as partes, né? A gente, como é que eu posso dizer? A gente consolidando a sua resposta, o maior desafio é que a gente tenha as diferentes perfis de lojas húngaras, todos eles sendo capazes de operar da melhor forma possível. Esse é o nosso desafio do momento. E ele envolve preço de produto para o consumidor final, ele envolve preço de compra do produto pelo franqueado, ele envolve capacidade do nosso time em lidar com essas diferentes operações e as particularidades de cada uma. Esse é o desafio de curto prazo, com certeza. E aí, quando a gente pensa em médio e longo prazo, é a expansão, né? Natural que a gente se preocupe com a expansão. E aí eu volto, a gente tem muita oportunidade ainda no Rio de Janeiro, Grande Rio. Tem muita gente por ali, o nosso produto, a gente ama ele, ele é sensacional. E aí essas praças onde a gente já está de olho, São Paulo e Vitória, acho que é por aí. Outra rede, etc. Faz parte de discussões, mas vamos focar no que a gente está fazendo agora por enquanto. O que que você tem para compartilhar conosco assim de algum grande aprendizado que você teve dentro da operação da Húngara? Porque eu vejo que você certamente trouxe uma bagagem muito grande já de outras experiências, mas tem coisas que a gente aprende só na prática, vivendo, assim. Talvez eu tenho muita curiosidade, assim, sempre questiono o que que você já teve de algum aprendizado, de algum desafio que você encontrou, ainda está tentando encontrar um meio ali para fazer funcionar e para compartilhar também conosco. Cara, essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Eu acho que o grande desafio é a conexão da franqueadora, do que a gente conversa dentro do ar-condicionado, de todas as melhores ideias, melhores intenções, que isso chegue para o franqueado da melhor forma possível, da forma real, sabe? Franqueado, principalmente se a conta dele não está 100%, ele não consegue criar essa relação, assim, ele talvez pense ou, enfim, tenha uma expectativa frustrada e isso atrapalha um pouco a relação. Então, conseguir que, cara, a gente está no mesmo time, a gente só vai ganhar se você ganhar, a gente quer que você ganhe, traz pra gente de maneira construtiva os desafios, vamos achar as melhores soluções, mas executa, né? Então, assim, talvez o grande desafio seja esse. O desafio do produto, para a gente, é um desafio, não vou dizer superado, ele é constante, mas a gente tem um excelente produto, a gente tem um excelente processo de produto, a qualidade do produto entregue ao consumidor final, nesse forno, nesse processo de 1 minuto ali de finalização, é sensacional. Mas a troca do dia a dia para que a gente cresça como um grupo é o maior desafio. E isso envolve coisas que não estão 100% na nossa gestão, né? A gente pode ter as melhores ideias, fazer da melhor forma, mas a gente depende do consultor, a gente depende da mensagem que chega do outro lado, a gente depende da recepção dessa mensagem, da validação dela, de como ela traz isso de volta e como a gente constrói semanalmente ali, analisando os números e entendendo que é dinâmico, né? É a subida que a gente tem que subir toda semana. E esse é um ponto que a gente acompanha muito também. A gente estava vendo alguns dados aí de uso da plataforma, né, desde que a Húngara começou a operar conosco. E a gente vê também que esse esforço da comunicação, de padronizar a forma como a mensagem chega, né, até o cliente final, até o franqueado, né, para que depois ele leve até o cliente final, acho que isso é um ponto que a gente percebe, cara, né, a gente comparando, né, a gente também faz essas devidas comparações entre os nossos clientes, a gente vê que vocês estão no nosso topo de lista em termos de processo de comunicação ativa com a rede, né, onde basicamente a gente tem ali as áreas centralizando numa única pessoa, numa única área, toda essa comunicação que chega para o franqueado, então faz com que ele tenha uma adesão muito maior, né, tendo um conteúdo refinado, como fala, editado, assim, já feito a devida curadoria, né? Acho que essa é a palavra, para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer naquela semana, ele consiga entender como que foi o desempenho, às vezes não só dele, como da rede, né? O que está acontecendo no geral. Então, acho que esse é um ponto bem interessante que a gente acompanha e também parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo nesse sentido, né? Não, obrigado. Assim, o desafio do dia a dia com o Yungas, né, que é um sistema que tem vários módulos, você tem ali as respostas.
Mas é o que eu falei ali no início, né? A gente tem o dado, esse dado ele é organizado, mas ele tem que ter um contexto. Se o dado tiver organizado, mas ele não tiver contextualizado, não faz sentido nenhum. Não serve para nada. Ele não serve para nada. Esse contexto é o desafio, porque o contexto para mim, ele é um, para o franqueado ele é outro, para o consultor ele é outro. Se o consultor vai fazer uma abordagem e o clima que está rolando ali é um, ele tem que trabalhar de uma maneira diferente, ele tem que talvez explorar um outro relatório, ele tem que entender que naquele dia ele só vai ter oportunidade de levar uma informação, não adianta levar todas. Às vezes é uma loja num subsolo de estação de metrô sem internet, ele não consegue abrir o Yungas, ele tem que levar o relatório impresso. Esse contexto do dia a dia é um grande desafio, porque não é igual, não é igual. E às vezes você vai preparado para uma situação e ela muda, né? Enfim, a loja está cheia, você imaginou que teria meia hora, 2 horas, mas só vai ter uma pergunta para o cara te responder, porque aconteceu alguma coisa, ele não quer que você esteja ali. Ele levou uma bronca da vigilância sanitária no dia anterior e ele está resolvendo uma situação. E, enfim, se fosse padrão, todo dia igual, era muito fácil, mas o desafio é justamente lidar com essa volatilidade toda. Como que é a visão do fundador quando ele vê para onde que vocês estão indo, assim? Porque ele começou o negócio lá atrás, como tu comentou, né? Barriga no balcão, né? E hoje, provavelmente, ele está vendo lá o genro com os sócios fazendo o negócio expandir, um negócio que para ele, né, provavelmente deve ter um carinho muito grande pela marca, e essa marca está extrapolando estados, tal. Como que é a visão dele? Vocês têm muito contato, não? Não, isso aí dá pra gente conversar mais horas e horas e talvez o seu Zé tenha que vir aqui para ele dar essa resposta, né? Mas a gente tem um respeito absurdo pelo seu Zé e por tudo que ele construiu. É muito fácil perceber tudo que ele fez e a maneira como a clientela, principalmente da cidade de Niterói, ali onde a figura dele era uma figura presente. Ele é cidadão de Niterói, ele tem algumas conquistas nesse sentido. E a perseverança toda dele ali, os 40 anos dele, com as N situações que ele viu na prática acontecerem e que de alguma forma ele resolveu, na verdade trazem pra gente a expertise de, cara, seu Zé foi por aqui, você vai por aqui por quê? Então, enfim, a gente tem orgulho dele, ele é nosso mascote de certa maneira, é a nossa identidade na logo, ele está nas redes sociais mostrando ali o dia a dia da melhor forma possível. E, enfim, se a gente tivesse todos os franqueados com o empenho do seu Zé, com a barriga atrás do balcão, hoje, se a gente não proibir, ele passa 12 horas dentro da loja, unidade própria, trabalhando da mesma forma possível. Enfim, é a perseverança e a vontade de fazer. Cara, o que você me perguntou do que o franqueado precisa, é vontade de fazer. Isso sobra no seu Zé até hoje. É interessante isso, né, cara? E assim, eu particularmente, como sempre fui para o caminho de empreender, quando eu vejo um empreendedor que está 40 anos no mercado, brasileiro, falo, porra, esse cara é um Iron Man, né? Tipo, Sim. porque assim, o cara passou por quantas coisas, né, em termos de Brasil, economia, etc. Então, altos, baixos, e o cara estava lá, né? Então, é muito legal esse... Não, e assim, para mim, a maior lição disso, que volta na história do Progresso e Ordem, ele é uma pessoa sem a formação intelectual para fazer um monte de coisas e a gente precisa simplificar as coisas. Se a gente não simplifica, se a gente não é capaz de levar para o franqueado que está do outro lado, que muitas vezes tem uma capacidade semelhante, a informação da maneira correta, na profundidade correta para aquele momento, não adianta. Ele vai ouvir, mas ele não vai interpretar aquilo, ele não vai agir do jeito que você quer. O desafio é a dose, e a dose tem a ver com o momento. Se você exagerar na dose, você mata da mesma forma que se você não fizer nada. É o dado e o contexto, né, que a gente estava falando agora também. Isso aí. Não, essa visão eu acho muito madura, assim, cara, porque o que a gente vê, assim, de forma geral, muitas vezes o empreendedor que compra uma franquia,
muitas vezes é uma pessoa que já trabalhou a vida inteira como funcionário, como CLT, por exemplo, de uma empresa, funcionário público, e aí ele decide naquele momento empreender. E aí ele vai para a franquia justamente porque ele quer um negócio com menos risco, entre aspas, do que começar e fazer tudo sozinho. Então, ele já não tem aquele perfil de que vai tomar altos riscos, né? Então, se a coisa não vier simplificada, para aquela pessoa, às vezes não faz sentido. Aí ele faria sozinho, se fosse para fazer um negócio, né? Então, essa visão eu acho muito interessante. E eu acho que, às vezes, essa também é uma autocrítica que as franqueadoras, às vezes, acabam não fazendo, né? A gente vê muito, assim, aquele negócio que tu falou assim, pô, eu não gosto desse negócio de um joga a culpa para lá, o outro para cá. E a gente vê muito isso, às vezes, no ecossistema, né? Junta 4 franqueadores ali numa delegação, daqui a pouco os caras estão, né, falando... E a gente esquece o conceito do franchising. Franchising não tem nada a ver com franqueador ou com franqueado, mas na relação dos dois. A essência do franchising é isso. Se você buscar aqui a sumidade teórica sobre franchising, ele vai falar da relação Da dos conexão. dois e da responsabilidade dos dois. Esse aqui tem todas as questões dele e esse aqui também. E não é esse de olho fechado para esse ou vice-versa. É muito legal. Não, eu sei, o papo tá muito bom, assim, o tempo voa. A gente já tá chegando nos minutos finais aí do nosso episódio. Queria pedir para cada um, talvez resumir, trazer alguma mensagem final para quem está nos ouvindo, de acordo com o que a gente pode levar dessa conversa que a gente teve, ou de algum aprendizado, ou algum desafio que a gente tenha pela frente. Para mim foi muito bom, mas eu deixo para fazer a opinião final e fazer o fechamento já. Tá. Não, da minha parte aqui, eu acho que eu quero agradecer mais uma vez o Fernando, assim, acho que, cara, é muito bom a gente conversar, porque, assim, o que acontece? Às vezes, existe uma métrica que eu acho de muita vaidade, que é o número de unidades que tem uma rede, porque a gente aqui tem clientes de todos os tipos, e a gente vê, às vezes, que tem uma rede que tem muitas unidades e baixíssima maturidade. E às vezes a gente tem uma rede que para o mercado pode ser uma rede de médio porte, mas tem esse tipo aqui, esse nível de conversa, que não está em várias redes que tem mais de 100, 150 unidades. Então, primeiro, queria agradecer, pegando assim alguns insights que me chamam muita atenção, né? O fato de eles estarem crescendo no modelo espiral, que eu acho que isso é fundamental, né? Assim, acho que a grande maioria se emociona e começa a abrir unidades aleatórias pelo Brasil, né? Até a gente voltou dos Estados Unidos recente e foi muito interessante porque lá nos Estados Unidos, como os estados são muito independentes, então meio que nos Estados Unidos obriga tu dominar um estado para depois ir para o segundo, depois ir para o terceiro, né? Uma coisa. E aqui no Brasil a gente vê que não tem esse problema e no final isso acaba sendo um problema. Porque a galera faz isso, né? Então, tipo, o cara abre aqui uma unidade em Florianópolis, abre a outra lá no interior da Bahia. E como é que ele vai fazer a logística? Vai fazer... Então, muito legal essa questão do crescimento espiral e muito legal o nível de maturidade de vocês, de trabalhar todos esses conceitos de dados, de contextualizar, E uma coisa que eu também trago muito aqui dentro, que eu gostei que tu trouxe, essa questão de, tipo assim, não tem a culpa do outro. Se o outro tá fazendo alguma coisa errada, é nossa culpa, a gente tem que ir lá entender né, como que a gente ajuda Nossa ele. culpa também. Não, mas isso é muito legal, porque assim, a gente aqui tem a mesma situação. Às vezes um cliente está insatisfeito com o negócio, às vezes o primeiro sentimento é, cara, mas isso não é nem culpa nossa, é uma integração com outro sistema. Mas no final é também, porque a gente também tem como chegar lá no outro cara e falar, cara, vamos resolver isso aqui. Então, acho que esse meia-culpa, ele acaba sendo importante para todo mundo dentro da empresa olhar com certo protagonismo, assim, né? Cara, vamos resolver, não vamos fugir do problema, né? Não, sem dúvida nenhuma, cara. Mensagem final aqui primeiro é agradecer ao seu Zé por 40 anos já construindo a Húngara e tal. E aí, naturalmente, o André e a Juliana, né? A Juliana, filha do seu Zé, e os principais responsáveis por essa jornada da franqueabilidade da história toda, enfim, que começaram. Só estou aqui por causa disso e a gente brinca também que é dividir por conquistar, né? Claro que todos poderiam estar aqui, mas hoje é segunda-feira e a fábrica está tocando, o telefone está lá e, enfim, a gente se dividiu para eu estar aqui, eles estarem fazendo outra coisa ou vice-versa. Então, acho que é muito essa a mensagem, né? De dividir as responsabilidades do progresso e da ordem, mas, sobretudo, do franchising, né? Como um modelo de negócios que, para quem tem esse perfil de estar dentro de uma rede, é muito melhor do que estar sozinho. Perfeito. Né?
Então, vai pagar a taxa de franquia, sim, mas a gente precisa disso, vai pagar o royalty, sim, faz parte. Mas existe todo um contexto de entrega que é sempre um processo em construção também, né? Você não adianta achar que nem o Boticário, maior rede talvez do Brasil, junto com a Cacau Show, achar que lá é perfeito. É um processo em construção, né? Voltando no Ironman, um dia tá chovendo, um dia tá sol, e não tem jeito, é sempre em construção. Então, mas é mais fácil construir junto e estar dentro de uma rede com as melhores intenções do que tá sozinho. E ano que vem, o Nando falou que vai estar de novo em Florianópolis pro Ironman. Nós vamos cobrar, hein? Nós vamos cobrar esse treinamento aí. Vamos juntos três aí. Foi em breve, de fazer uma meia maratona primeiro aqui para pensar no segundo esporte, né? Mas do meu lado, sensacional a conversa também. Acho que além dos pontos que o Guilherme trouxe, o que me chamou muita atenção foi a questão da ordem em si, porque às vezes a gente vê muitas franqueadoras, a gente vai às vezes em feiras de franquias e vê lá redes querendo crescer alucinadamente e esquecem para olhar para dentro de casa, né? Então não adianta a gente ficar colocando água no balde furado, né? Que é o que a gente sempre usa como referência. Não adianta a gente também sair crescendo. Às vezes é um sonho que um franqueado tem de conseguir ter o seu próprio negócio, ter ali um suporte devidamente prestado pela rede. E a gente vê que vocês têm crescido muito nisso. Então, muito bacana aí todas as histórias que você contou pra gente. E aí, assim, a gente está crescendo, a gente quer continuar crescendo, deixa os contatos da gente para novas unidades, com certeza são bem-vindas as intenções de fazer parte da nossa rede, sem dúvida. Boa, legal. Então, e assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Yungascast, dessa vez na presença ilustre do Fernando Araújo, né, à frente da diretoria de operações da Húngara. Para a gente foi um prazer enorme receber ele aqui em Florianópolis, no nosso escritório, diretamente de Niterói. E agradecer também o Guilherme Heitz aqui por participar aqui conosco do bate-papo. Se você gostou, assistiu e teve algum aprendizado, algum insight que você sente que pode aplicar no teu negócio, deixa aqui o botão, né, clica no botão de gostei, compartilhe com outras pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser interessante. Agradeço demais pela sua participação. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até lá.